Liberdade. Liberdade tem origem no latim, libertas, e significa a condição do indivíduo que possui o direito de fazer escolha autonomamente, de acordo com a própria vontade. Na tradição cristã, a liberdade está muitas vezes identificada como livre-arbítrio. Já no direito, liberdade está também relacionada com os direitos de cada cidadão. Liberdade é classificada pela filosofia como a independência do ser humano, autonomia, autodeterminação, espontaneidade e intencionalidade. Uma das primeiras definições de liberdade está presente no pensamento de Aristóteles. Para ele, a liberdade está baseada na possibilidade de realizar escolhas orientadas pela vontade. Entretanto, a liberdade deveria estar acompanhada do conhecimento. Para Aristóteles, o conhecimento é a ferramenta capaz de ampliar as possibilidades de escolha e tornar o indivíduo mais livre e capaz de realizar sua finalidade, que é a busca pela felicidade. Segundo Kant, liberdade está relacionado com autonomia. É o direito do indivíduo criar regras para si mesmo, que devem ser seguidas racionalmente. Já no século XX, Sartre afirma que a liberdade é a condição do ser humano. O princípio do homem é ser livre. Os seres humanos estariam, entre aspas, condenados a serem livres. São obrigados a realizar escolhas e para construir sua própria existência. A liberdade para Sartre seria uma espécie de fardo. Libertinagem, por outro lado, é fruto de um uso errado da liberdade, porque demonstra irresponsabilidade, que pode prejudicar não só a própria pessoa, mas outras pessoas também. Quem age com libertinagem revela não se importar com as consequências que o seu comportamento pode ter. Em muitos casos, a libertinagem é traduzida por uma ausência de regras. Dessa forma, alguém que bebe e depois dirige, por exemplo, alguém cuja atitude evidencia libertinagem, está colocando em risco a sua vida e a vida de outras pessoas. Outros exemplos de significados são licenciosidade de costume, conduta de pessoa que se entrega imoderadamente a prazeres sexuais, irreverência com relação a dogmas e crenças oficialmente aceitas, insubmissão, indisciplina. Muitos desses conceitos foram tirados do site significados.com e outros foram do dicionário. Agora eu vou dar minha opinião a respeito do que para mim é liberdade e do que para mim é libertinagem. Para mim, a liberdade está sempre orientada por uma diretriz superior, uma ordem superior. Seja a razão, como em Kant, ou o conhecimento em Aristóteles, o caos ou acaso, como em Sartre, ou o livre-arbítrio dado por Deus através do direito natural, como na concepção do cristianismo. Quando é dito que Jesus morreu para que tivéssemos liberdade, foi justamente para que, quando olhássemos para seu sacrifício, pudéssemos perceber a gravidade que uma vida de pecado faria em nós. Afinal, para saber a gravidade de uma doença, basta observar o remédio. Mas e hoje? Muitos de nós vivemos na liberdade ou na libertinagem? Em muitas obras hoje em dia, filmes, livros, séries, jogos, alguns personagens libertinos são admirados, alguns até mesmo têm sua libertinagem justificada. Como exemplo no jogo League of Legends, a figura do personagem Morgana, que é um espelho direto ou indireto, dependendo de quem escreveu sua história, da desobediência ao dito divino por justa causa, em prol de uma vida melhor, de uma quebra com o autoritarismo superior. Uma desobediência em prol da, entre aspas, liberdade. Morgana é uma personagem revolucionária no sentido mais puro da palavra. Ela é a típica personagem gnóstica, o típico anjo caído do bem, que luta pelos injustiçados e esquecidos. E, óbvio, luta contra as tradições ditas injustas. E antes que você se deixe tomar pelo espírito libertino da revolução e feche o vídeo porque eu falei mal da sua mãe, calma que eu vou me explicar. Primeiro, eu gosto da Morgana. Quer dizer, mais ou menos, porque quando eu jogo de Jinx, por exemplo, o que da Morgana me prende por 20 minutos e daí eu acabo morrendo. Mas isso é outra história. Eu prefiro a Kayle por conta de outras questões. Mas eu usei o exemplo da Morgana como uma forma de demonstrar o quão enraizado está o pensamento libertino antitradicional na nossa cultura. Além do mais, tal tipo de pensamento, de maneira direta ou indireta, vai te influenciando a ver cada vez mais através de um filtro negativo toda e qualquer noção de ordem, tradição ou dogma. Se eu te disser que disciplina é liberdade
estão mais interligadas do que você imagina. Você acreditaria? Eu tenho quase certeza que você pensava que eram palavras contrárias. E vou te dizer que isso é mais comum do que você imagina. Isso ocorre porque foi colocado em nossa mente, desde os tempos da escola, de que a disciplina era algo retrógrado, algo ruim, chato, muitas vezes até associado à imagem negativa do militarismo, fundamentalismo religioso, etc. Isso tudo foi construído não apenas no discurso revolucionário por si só, mas também através dos meios de comunicação. E pouco a pouco, inserido na cultura pop, como uma forma sutil e muito eficiente, diga-se de passagem, de subverter os valores que nos foram passados por nossos pais, nossos avós ou qualquer instituição mais tradicional. Eu não estou dizendo que você não deve jogar League of Legends. Na verdade é até uma boa se você quiser parar de jogar, por exemplo. Eu mesmo estou tentando largar. Sem sucesso. Mas estou tentando. O meu objetivo aqui é tentar desmascarar a falsa virtude que há por trás dessas personagens revolucionárias e quebradoras de padrões e tudo mais e tal, que representam tal quebra na tradição e te mostrar que por trás disso não há liberdade, e sim libertinagem. Não existe verdadeira liberdade sem haver regras. No livro 12 Regras para a Vida, de Jordan Peterson, ele mesmo mostra que a sociedade em que vivemos sempre prosperou graças a regras e normas que ordenaram as ações dos homens. E por mais aventureiro, revolucionário ou diferentão que você seja, mais cedo ou mais tarde você precisará de um norte em sua vida, uma orientação que te dê um sentido, senão você acabará caindo no niilismo existencial, que pode resultar em uma vida bem desagradável, ou simplesmente pode resultar no fim dela. Como diria a música de Legião Urbana, disciplina é liberdade. Liberdade não é fazer o que quer, quando quer, do jeito que quer. Liberdade significa poder fazer tudo, porém escolher de maneira sábia o que convém ou não fazer. Dizer sim para tudo é uma demonstração de uma condição de quem é submisso, escravo de suas próprias vontades e caprichos. E justamente por não conseguir dizer não, a pessoa se vê aprisionada em um ciclo constante de pseudo-realizações, que no fim só deixarão um vazio existencial enorme em seu coração. Domar suas vontades e dizer não a si mesmo é uma demonstração clara de liberdade. Por fim, cultive uma visão mais crítica das coisas que você assiste, ouve e joga, incluído até mesmo esse vídeo. Procure entender mais sobre os conceitos aqui abordados e deixe sua opinião. Não se permita influenciar por qualquer pessoa ou mídia, porém lembre-se que a verdade, ela existe. A verdade não é relativa. E para saber se algo é de fato verdadeiro, basta saber a direção para onde aquilo te leva. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados.